tê-los. Então, eu quero dar um bom dia a todos e a todas. Para nós é um prazer tê-los novamente aqui nessa atividade que a gente vem mantendo uma certa rotina, uma certa periodicidade de conversas, de atualização, de discussão de temas de interesse para a saúde bucal, para a saúde pública, né? Então, agradecer a todos os presentes, agradecer ao PUCA mais uma vez por ter aceito aqui estar conosco, dividir a sua agenda com o Brasil não tem sido tarefa fácil, mas a gente conseguiu encontrar um tempinho aí, PUCA. Então, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Melhor ainda se fosse presencial, mas a gente consegue ter, ter essa nossa atividade à distância. Para a gente também é muito importante você estar aqui presente. Agradecer ao Marcílio também, né, Marcílio, essa parceria que a gente vem consolidando cada vez mais. Então, agradeço a gente colocar em prática as ações que a gente tem planejado. Parabenizar a todos os dentistas, né, pelo nosso dia, essa semana, dia 25. Então, nada melhor do que a gente ter uma oportunidade de discutir esse desafio para a efetivação da rede de atenção à saúde bucal, né, nesse nosso momento tão complicado, e uma pessoa que tem toda a experiência que vai poder aprofundar esse tema conosco. Então, a gente achou por bem, em conversa com o Marcílio, comemorar, né, essa data, fazendo a reflexão sobre as nossas ações, as nossas atividades, como é que isso tem retornado para a população. Então, antes de passar para o Marcílio e, logicamente, para o PUCA, eu queria só compartilhar com vocês aqui, para quem não conhece, o nosso aplicativo que foi desenvolvido em parceria com a universidade e o Estado, que é um aplicativo que trata da teleconsulta, teleconsultoria, né? Então, como vocês podem ver, para quem tem questões da área de estomatologia, pode baixar o aplicativo no Google Play e seguir as orientações de cadastro, que a gente tem um grupo de consultores que vai poder orientar nas dúvidas da área de estomatologia. Ai, Natália, bota esse som aqui. Esse P aqui. Tá tudo isso. É que você está apresentando. Hoje está aparecendo eu e tu aqui, ó. Agora lascou. Põe essa mão aqui que eu botei. Então, E agora, hein? PUCA, o aplicativo a gente lançou já tem uns 3 meses, temos mais de 80 casos que chegaram, casos de câncer avançado, casos que infelizmente a gente não conseguiu, não vai ser possível fazer cirurgia, mas é uma ferramenta que tem ajudado bastante aqui, então é sempre importante ter um espaço desse compartilhar, né? Marcílio, com você. Pois é, né? Que alegria, né? Estar aqui nesse momento, todos vocês, né? Saudar Edson aí, esse parceiro aí
que vem realizando um brilhante trabalho aqui junto com a Secretaria, né? Na realização do ciclo de atualização de saúde bucal no Bom SUS. dia, Cristiane, de Riacho dos Cavalos, na Paraíba. Eu não estou conseguindo ouvir. Bom dia, Cristiane. Eu acho que deve ser algo aí, Cristiane, no seu aparelho, porque assim, aqui as pessoas estão conseguindo. Será que não seria melhor você sair e entrar novamente? Vai lá, Macaíba, eu vou escrever aqui no chat. Pois é, cumprimentar, né, a todos os colegas, parabenizar, né, pelo nosso dia aí, né, e os colegas aí dos outros estados, né, o pessoal que está prestigiando aqui, sempre está prestigiando as nossas lives, né, do ciclo, né, e agradecer, né, a PUCA, né. Quando eu falei com o Edson, né, no início do mês, eu disse: Edson, a gente tem que trazer PUCA de todo jeito para a semana do dentista aqui. Eu sei que ele vai estar com a agenda super lotada, mas ele, como cidadão paraibano, ele vai ter que achar uma brecha aí para participar conosco aqui. E graças a Deus deu certo, PUCA. Muito bom estar com você aqui novamente, né? E abordando esse tema tão importante, né, que realmente é um desafio, né, que nós saúde bucal está passando, o país como um todo está passando, né? A Paraíba ela tem está bem contemplada com a questão dos serviços do Brasil Sorridente, né? Que você foi o idealizador do Brasil Sorridente junto com sua equipe, né? Em quantitativos nós estamos muito bem representados, né? Equipados, né? Com equipes de saúde bucal. Atualmente nós estamos com 96 CELs, né? E 198 laboratórios de prótese, todas as regiões de saúde estão contempladas, né? Nós recentemente iniciamos, finalmente, né, a gente tá já em processo de final de diálogo com a gerência executiva aqui da Secretaria em relação à odontologia hospitalar, né, onde a gente está traçando a questão dos fluxos, né, de encaminhamento para os diferentes serviços hospitalares, né? É uma coisa que a gente estava devendo, mas que a gente está nos finalmente, né? Então, realmente, são desafios, né? A gente tem tentado trabalhar com os colegas a questão da resolutividade, né? De tentar fazer uma saúde bucal mais efetiva, mais resolutiva, né? E um outro desafio que a gente tem enfrentado aqui, né, que é uma realidade, eu acho, a nível de Brasil, é a questão do financiamento da saúde bucal. Nós temos esse problema, né, que precisa ser debatido, precisa ser trabalhado, né, porque, de certa forma, ele tem prejudicado muito aqui a questão de alguns serviços, né, especialmente na questão da salarial dos colegas, né, que está muito defasado. Tá? Mas, enfim, muito feliz em contar aqui com a sua presença, né, dos colegas, e esperamos ter uma boa reunião hoje. Valeu, Macaíba. Puca, então, agora é com você aí. Você, mais uma vez, obrigado. Então, palavra com você aí. Bom dia a todos vocês. Estão escutando bem? Tudo em ordem? Primeiro, rapidamente, né, é um muito prazer, mesmo que à distância, rever todos os meus amigos aí da Paraíba, né? Não só da Paraíba, o pessoal que está participando de outros estados, mas essa iniciativa da Paraíba, um estado que particularmente eu tenho com muito carinho, né? E pelo belíssimo trabalho, né, que vem desenvolvendo por muito tempo já. Esse aqui que ele coloca por 3 anos. A Paraíba é um exemplo de implantação do Brasil Sorridente, né? A gente tem que fazer mais uma vez esse registro, né? O Marcílio acabou de dar os números e
fico muito feliz, né, de ver que o pique da Paraíba continua o mesmo, né? Cumprimentar todo mundo, né, mais uma vez, particularmente nessa data, né, que essa semana super agitada aí, com muita coisa acontecendo na saúde bucal, na odontologia, mas também essas datas são importantes, né, para a gente marcar o nosso campo de trabalho. Bom, pelo que eu entendi do convite que o Edson e o Macaíba me fizeram, é para conversar com vocês, né? Não é uma aula, né? Uma troca de experiência, né? De informações dentro dessa conjuntura terrível que a gente está vivendo, né? E o que a gente tem que apontar, né? A partir de agora, né? Eu não gosto de dizer a partir de agora, que parece que tudo tem que ser diferente, né? Mas certamente a pandemia colocou para todo mundo, né? Mas também para nós da odontologia, uma outra realidade, né? Eu tenho me preocupado muito, tenho conversado com vários amigos, vários colegas, né? Várias pessoas que têm pesquisado e trabalhado junto com a gente, que eu tenho um certo receio do Brasil, especificamente, estar, mais uma vez, perdendo a noção do quadro grave que nós estamos vivendo, né? Nós estamos, nunca é demais dizer, no meio de uma pandemia, né, que já vitimou mais de 600 mil pessoas. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que perderam entes queridos, né? E, além disso, é o nosso campo de trabalho, né? Então, é muito sério o que está acontecendo, e tanto do ponto de vista sanitário, né, que é uma pior tragédia sanitária desse século, quanto do ponto de vista pessoal das pessoas, da saúde mental das pessoas, né? Então, isso é muito grave, a gente tem que olhar com muito cuidado. E sem querer ser o profeta do Apocalipse, mas nós estamos conversando, inclusive, com o ex-ministro Temporão, trocando algumas ideias, e ele lembrou, né, muito bem, que nós estamos no ano 21, do século 21, e nós estamos enfrentando a quinta pandemia desse século, né? Em todo o século passado, século XX, nós tivemos duas pandemias. Só nesse século nós estamos na quinta. Aliás, uma delas nós passamos no Ministério da Saúde, né, que foi a da H1N1. E essas pandemias têm uma característica em comum, que elas são produto da interferência do homem na natureza, né? Todas as evidências mostram que esse vírus, mais uma vez, sofreu mutação, e muito provavelmente consequência da intervenção do homem na natureza. E se o homem da humanidade, né, entendido como a gente entende, continuar agindo do jeito que age, provavelmente a gente vai ter a sexta pandemia, a sétima pandemia, né? Então, nós profissionais da saúde temos que estar muito atentos e sermos agentes de transformação, né? Eu acho que essa é uma primeira questão que eu gostaria de colocar em discussão. Nós, como os profissionais de saúde, não podemos nos manter alheios, né, a isso. Muito pelo contrário, acho que a odontologia, especificamente, acho que esse é um outro grande desafio que nós temos, é se colocar, né, aquele velho chavão de uma profissão da área da saúde, né? Então, nós temos que ocupar esse espaço, né? Temos que ocupar esse espaço. Essa é uma primeira questão. A segunda, caminhando para a nossa especificidade, como o próprio
título, né, da nossa atividade foi colocou os desafios para nós continuarmos construindo a rede de atenção à saúde bucal. Eu acho que, e eu tenho advogado essa ideia, gente, eu acho que nós estamos numa fase que nós precisamos dar um salto qualitativo na odontologia e na saúde bucal. Em que pese, claro, todas as nossas dificuldades do dia a dia, né? A realidade do SUS, da ponta da rede, né? Dessa falta de financiamento que o Macaíba muito bem colocou, né? É um problema seríssimo. Uma série de dificuldades que nós temos, que todo mundo sabe disso, mas nós temos que dar um salto qualitativo, né? E um salto qualitativo no sentido de mudarmos o nosso processo de trabalho, né? No Ministério da Saúde, a gente conversava muito sobre isso, e que o caminho da odontologia e da saúde bucal, como consequência, né, é a transversalidade. É a transversalidade. Ou seja, nós atuarmos e trabalharmos dentro de uma lógica de dois princípios fundamentais, que é a multidisciplinariedade, de nós dentistas, né, TSBs, ASBs, trabalharmos com outros profissionais de saúde. Isso é interessante, e eu vou dar um exemplo de dois extremos, né, do primeiro nível de atenção e do terceiro. Do primeiro nível de atenção e da atenção básica. Quer dizer, a atenção básica é um lugar de excelência para se trabalhar em multidisciplinariedade, né? As equipes de saúde bucal, junto com as equipes de saúde da família, os dentistas, ASBs, TSBs, trabalhando com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, todos os profissionais da atenção primária, da atenção básica. E o outro extremo, né, o outro lado da rede, que é a atenção terciária, né, também, como foi lembrado, a gente estava conversando antes da nossa atividade com a Maria do Carmo, né, esse belíssimo trabalho que está sendo feito no hospital, que é inconcebível se trabalhar na atenção terciária se não for numa lógica de multidisciplinariedade, né? Quer dizer, então a gente sai de um extremo, vai para o outro, e a característica deve ser a mesma, né? Então, essa é uma questão que eu acho que nós temos que ousar, né? Nós temos que ousar. E isso não é uma questão óbvia, né? Para isso, exige-se capacitação e treinamento, né? Eu coloco mais uma questão em discussão para vocês, né? Uma coisa que sempre me incomodou e tomo a liberdade de compartilhar com vocês, que para você trabalhar dentro dessa lógica, eu não advogo a ideia de que a pessoa tem que ter perfil, né? O Edson trabalhou muito com a gente trabalhou já há vários anos, a gente discutia muito isso. Porque se a gente parte do pressuposto que o profissional tem que ter perfil para trabalhar no SUS, tem que ter perfil para trabalhar de uma maneira diferente, nós temos que partir e temos que admitir que é um dom, né? E não é, né? Isso é consequência de capacitação e treinamento. Nós temos que profissionalizar o SUS. Profissionalizar. Profissional do SUS tem que ser capacitado, tem que ser profissionalizado. O SUS não é para amador. Definitivamente o SUS não é para amador, não é para curioso, né? Em todos os níveis do SUS, quem trabalha no SUS sabe da complexidade de trabalhar no SUS. Não que seja difícil, né? O conceito de complexidade que eu estou utilizando aqui com vocês é o conceito de que alguma coisa é complexa na medida em que, para ela ser resolvida, você precisa de articular vários elementos. Isso é complexidade, né? Que não é sinônimo de dificuldade. E para trabalhar no SUS é complexo, é muito complexo, porque vai desde a falta de dinheiro, desde, às vezes, da dificuldade de condição de trabalho, das características dos pacientes, dos usuários, né? Ou seja, todo mundo sabe das dificuldades, da dificuldade de gestão. Então, para isso precisa
formação e capacitação, né? Eu acho que a gente tem que dar um salto qualitativo mesmo, né? E as gestões têm que investir muito nisso, nesse caminho. E o segundo e como consequência desse primeiro, nós dentistas, profissionais de saúde bucal, TSBs, ASBs, também trabalhando na lógica da intersetorialidade, né? O que fecha a torneira de produção da doença são ações intersetoriais. Né? Então, eu acho que são esses dois elementos que eu gostaria de discutir com vocês, que não são abstratos, né? Não acho que sejam abstratos, mas acho que nós estamos aqui hoje numa atividade, né, de diálogo, que é um momento de a gente refletir sobre o que a gente faz e como que a gente pode melhorar, né? E a gente não pode perder essa oportunidade para, de fato, tentar mexer em problemas que eu particularmente considero que são estruturantes, né? Então, essa é uma questão. Um segundo elemento que eu gostaria de colocar para vocês também como consequência desse primeiro, trabalharmos também dentro dessa possibilidade, né, dentro desse ideal de construção de rede de saúde bucal, de nós trabalharmos com um instrumento que pouco se usa na rede, né? Muito se fala e pouco se usa, que é o planejamento, né? Não sei, um dos últimos PIMACs da AB, que nós fizemos no Ministério da Saúde, trouxe como um dos seus resultados, e isso chamou muito a nossa atenção, acho que não foi o último PIMAC, foi o penúltimo, trouxe como resultado que menos de 20% das equipes de saúde da família trabalhavam com algum instrumento de planejamento, né? Bom, fazer saúde da família, fazer saúde bucal, uma estratégia de saúde da família, sem planejamento, é não fazer saúde da família. Não tem como fazer reorganização da atenção básica se a gente não fizer planejamento, né? Não há possibilidade, né? O contrário do não planejamento é o empirismo. O contrário do não planejamento é você responder à demanda que está colocada, né? O planejamento é o contrário disso, né? É você se antecipar aos problemas, né, e saber onde você quer chegar. Isso é planejamento, né? Quando a gente fala em planejamento, eu não vou aqui, evidentemente, me aprofundar nisso, mas eu sou hoje trazer alguns elementos para a gente pensar, e aí eu acho que vocês, todos nós precisamos, né, nos aprofundarmos nisso. A finalidade do planejamento, então, é se antecipar a um problema. E se a gente se antecipa o problema, nós podemos melhorar a nossa resolutividade, né? O que eu acho que é fundamental, trazendo mais uma vez para a nossa lógica de discussão do SUS. Nós vivemos num sistema altamente complexo, né? Se você não se antecipa aos problemas, esse complexo fica muito mais complexo, Já está né? no Google. E desnecessariamente. Clara, casamento de Então, Ana Clara e Vicente revela... eu acredito que nós temos que trazer, né? Nós temos que trazer nesse salto qualitativo que eu estou propondo, né? Eu acho que nós temos que entrar nessa fase, né? Nesse salto qualitativo da odontologia que eu estou propondo, trazer o planejamento como um elemento imprescindível de trabalho, né? E nessa lógica, também só para colocar mais uma questão rápida, nós temos que desmistificar o que é planejamento. Porque, às vezes, quando a gente fala em planejamento, o profissional da ponta da rede, o profissional de saúde, né, acha que, bom, mas é mais uma coisa que eu tenho que fazer no meio de tanta coisa que eu já faço e que eu estou atolado de coisas, né? Pelo contrário, o planejamento ele é uma etapa inicial do trabalho, né? E que se você fizer de uma maneira correta,
você vai facilitar o seu trabalho, inclusive, vai diminuir o retrabalho, né? Então, essa é uma questão. A segunda questão, planejamento, é que para fazer planejamento, você não precisa ser mestre em planejamento, doutor em planejamento, você não precisa, né? Claro, o inverso não é verdadeiro, né? Fazer planejamento não é para qualquer um também, né? Você precisa, evidentemente, ter alguns elementos, claro, né? Para isso, que tem que ser como consequência, ele tem que ser um produto de uma formação, de uma capacitação, né? De uma escolha da gestão do instrumento adequado, né? Que deve ser ofertado para a rede. Então, mas o planejamento, se feito desta forma, ele não traz tanta dificuldade, muito pelo contrário, né? Ele compõe, ele deve compor a forma que a gente trabalha lá na ponta da rede. Eu estou pensando lá na ponta da rede, né? Porque o planejamento não é uma questão só das grandes questões, das macroestruturas, né? Do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, né? Nós estamos falando do planejamento da ponta da rede. Você é responsável, por exemplo, por 10 mil pessoas, né? Por 4 mil pessoas, que é uma equipe de saúde bucal, né? Bom, você tem que planejar aquela sua área de atuação. Você tem que planejar como que você vai priorizar, como que você vai trabalhar a sua demanda, né? Então, isso é importante. Terceiro, esta pandemia, ela, também como consequência, ela trouxe consigo um represamento de demanda, né? Nós estamos entrando, infelizmente, por quase 2 anos de pandemia, né? Infelizmente, quase 2 anos de pandemia. Vocês se lembram que no início da pandemia, em março do ano passado, os serviços foram suspensos, né? E todos os tratamentos eletivos também foram suspensos. E tinha que ser feito isso, né? Tinha que ser feito isso, é claro, porque nós estamos tratando de uma pandemia. Agora, o que aconteceu, né? Eu trago só um dado para vocês, e até para reforçar isso que o professor Edson também colocou. Eu, mais uma vez, parabenizo a Paraíba, né? Por essa iniciativa do aplicativo, né? Da estomatologia. Câncer no Brasil, né? Durante a pandemia. Durante a pandemia, em 1 ano e meio de pandemia, né? Diminuiu em 50% o diagnóstico de câncer no Brasil. Nós estamos falando de 1 ano e meio, né? Diminuiu em 50% o diagnóstico de câncer. Vejam que dado estarrecedor, né? Obviamente que esse não diagnóstico não foi feito porque as pessoas deixaram de fazer câncer, né? O não diagnóstico ocorreu porque não teve acesso a serviços, né? O que vai acontecer com essa demanda reprimida? Com esse chamado retorno, né? Essa demanda vai voltar. E vai voltar, além de voltar quantitativamente, ou seja, você vai ter uma sobreposição de demanda, ela vai voltar com um quadro mais avançado, né? Eu estou usando o câncer, gente, que fica, é um exemplo entre tantos outros, né? Isso vai acontecer no serviço. Isso vai acontecer no serviço, né? Se a nossa demanda reprimida já era alta, né? No pós-pandemia, vamos chamar assim, né? A nossa demanda reprimida fica mais alta ainda, né? Porque as doenças crônicas e grande parte das doenças que atingem a cavidade oral são crônicas, né? Essas doenças crônicas, elas ficaram em suspenso, né? E isso vai retornar, né? Então, mais um elemento para a gente utilizar do planejamento, porque nós vamos ter que organizar essa demanda. Não há como fazer, não há como escapar disso. Nós vamos ter que organizar essa demanda. Se a nossa demanda, se demanda lá do ponta da rede, da sua unidade de saúde, era 10 pacientes por dia,
né? Ela vai passar para 30. Vai passar para 30. Né? E se de 10 era difícil, imagina com 30. Então, como que a gente vai sair desse enrosco? Como que a gente vai poder se antecipar o problema que a gente já sabe que vai acontecer? Esse problema vai acontecer. Não pode ninguém alegar da gestão que foi uma surpresa. Né? Isso vai acontecer. Bom, se a gente sabe que vai acontecer, então a gente tem que se antecipar a ele, né? E para tentar mitigá-lo, para tentar diminuir a sua consequência. Então, voltando ao planejamento, eu acho que é uma questão, um exemplo prático de organização da demanda. Né? Como é que a ponta da rede vai organizar a sua demanda reprimida pós-pandemia. Né? E mais, para reforçar também um primeiro aspecto que eu já coloquei, essa demanda reprimida, que vai retornar às unidades de saúde, não é apenas a saúde bucal. Não é apenas a saúde bucal. São aqueles pacientes crônicos que já eram usuários e aqueles novos que não eram usuários e passaram a ser, e vão passar a ser os usuários. Então, mais uma vez, a importância da gente trabalhar numa perspectiva multiprofissional. Multiprofissional. Né? Não há saída, não há solução para o SUS se a gente não caminhar dentro dessa perspectiva. Eu não vejo outra questão. Né? Bom, então, eu acho que essa é um primeiro elemento, o segundo elemento, né? Primeiro, da lógica da transversalidade e da intersetorialidade, o segundo elemento do planejamento. O terceiro é que nós vamos ter que mudar também, e aí eu vou tratar agora de dois elementos que dizem respeito mais ao mundo da clínica, né? Porque esses dois primeiros dizem respeito ao mundo tanto o planejamento como a forma de organização do trabalho, não dizem respeito a manejo clínico, né? Eu quero tocar em dois elementos de manejo clínico, para depois encerrar a construção da rede. O primeiro elemento do mundo clínico, que eu acho que a gente também tem que dar esse salto qualitativo, e eu estou colocando isso de uma maneira muito, muito clara para vocês, porque eu acho que esse é o momento mesmo, desse salto qualitativo da odontologia. Né? O primeiro elemento é que essa transformação do fazer clínico da odontologia é um exercício muito fácil, fazer um parênteses rápido com vocês, um exercício muito fácil para a gente perguntar para uma pessoa que não seja dentista, nem ESB, nem TSB, que seja profissional de saúde, e perguntar para ela para ela dizer qual é o símbolo, né, que ela diz que simboliza a odontologia. Né? Claro que eu estou falando isso da minha cabeça, não tem nenhuma pesquisa que me mostre isso. Mas eu acho que não seria absurdo supor que ela falaria para nós que é a alta rotação. Né? Ou às vezes o fórceps. Né? Eu acho que esses são os símbolos da odontologia. Bom, e eles, tanto um quanto o outro, estão sendo já há algum tempo superutilizados. Né? Superutilizados. Agora, no pós-pandemia, é uma questão de nós repensarmos essa prática. Né? Repensarmos essa prática. Primeiro, por uma questão óbvia, que a gente já vinha discutindo já há algum tempo, né? Que é o caráter mutilador, né? do tratamento, não conservador, né? Algumas das vezes iatrogênico, mas além disso, o elemento novo, né? que está colocado para nós, a pandemia, o pós-pandemia. Né? Tudo leva a crer, e as evidências científicas têm demonstrado isso, que a Covid-19 ela muito provavelmente passe a ter um caráter, epidemiologicamente falando, muito semelhante à influenza, né? Que o vírus vai continuar circulando mesmo depois da vacina. Ele vai continuar circulando. Né? Porque nós estamos tratando do planeta, nós não estamos tratando de uma cidade, nem de um estado, nem do país, nós estamos falando do planeta, né? E um planeta completamente desigual. Então, esse vírus vai continuar circulando.
né? Ou seja, esse cuidado da biossegurança que a gente está tendo agora, né? Esse olhar da biossegurança que a gente está tendo agora, ele vai permanecer, né? Ele vai permanecer. Então, e uma das perspectivas dessa eu estou falando só da biossegurança, né? Uma das perspectivas da biossegurança é o contato da clínica odontológica com o paciente, né? Que é o contato pessoal, corporalmente próximo, né? A emissão do jato, né? Do vapor de ar, né? Que hoje a gente sabe, pelo menos as pesquisas estão mostrando que não é tão transmissível assim como se imaginava no início da pandemia, né? Não é tão transmissível assim, mas é um elemento também, pode ser um elemento, né, de facilitação da transmissão, né? Bom, dentro dessa lógica, como que a gente mudaria e como que a gente pensa agora o fazer clínico, né? O que a gente também tem discutido muito nisso. Através, né, dessas técnicas que já vão sendo desenvolvidas, né, das mínimas intervenções. Então, eu acredito, a gente tem discutido isso, que a clínica odontológica, que nós, né, temos que fazer uma inversão de sinal, né? Nós temos que trazer a filosofia, como dizem, né, a filosofia da mínima intervenção para dentro da nossa clínica odontológica, né? E aí, mais uma vez, é consequência e fruto de processo de formação e capacitação, né? Isso não vem sozinho, né? Então, a gente precisa incorporar isso dentro de uma linha do cuidado do SUS, né? Nós temos que incorporar isso dentro de uma linha do cuidado, né? E terceiro, dentro do mundo clínico, né? Acompanhado a isso, um outro instrumento muito potente, que e vocês aí já iniciaram, que é o uso das tecnologias de teleodontologia, né? Que também é incipiente, e mais uma vez eu insisto, né? Quando a gente fala em teleodontologia, para muita gente ainda há um certo olhar de espanto, né? Mas teleodontologia, como fazer teleodontologia, né? Porque a odontologia, mais uma vez, ela é muito pensada na lógica cirúrgica, né? Na lógica da intervenção, né? Do elemento cirúrgico. E se esquece de muita coisa da clínica odontológica que não necessariamente é cirúrgico, né? E esses elementos que não são cirúrgicos, esses procedimentos que não são cirúrgicos, não só podem, como devem ser feitos, né, com instrumentos de teleodontologia, né? E a gente já está demonstrando isso, né? Evidente, gente, que isso daí vai demandar uma reorganização do serviço, vai demandar um investimento na rede, vai demandar uma série de coisas, né? Mas são elementos que eu insisto que a gente vai ter que, no meu modo de entender, priorizar, né? Vai ter que priorizar. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando eu cheguei na Coordenação Nacional de Saúde Bucal, em 2003, eu não gosto de falar nisso, porque não sei, tem gente aí que pode ser recém-formado e tal. Aí, em 2003, se tem recém-formado participando da nossa atividade, em 2003, eu acho que deveria ter mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, né? 11 anos de idade. Nem imaginava ser dentista, né? Então, a gente fala isso, mas em 2003 parece que para recém-formado é uma eternidade. Para outros que já estão na rede há algum tempo, sabem que não é uma eternidade, né? Passa muito rápido, né? E não faz tanto tempo assim. Mas só para a gente ver um pouco dessa diferença temporal. Quando eu assumi a coordenação de saúde bucal, lá em 2003, eu ia debater nos estados, nos municípios, uma demanda que surgia muito das atividades presenciais, né, claro, na época que a gente fazia, era as pessoas pedirem panfleto, porque a saúde bucal praticamente era inexistente na rede, né? O Ministério da Saúde era muito omisso, né, na saúde bucal, então não se tinha material educativo, era uma coisa assim, né?
Hoje nós estamos falando de tentar usar com teleodontologia, né? Não estou dizendo que a gente superou os problemas anteriores, não é isso, não, gente. Mas eu estou dizendo que a realidade agora nos impõe outros desafios, né? E nós temos que olhar para esses desafios, né? E isso é um trabalho de todos nós, não só do Marcílio, que é gestor estadual, do Edson, que é professor, mas dos profissionais da ponta da rede. Isso é um desafio para todos nós, né? Mas, insisto, se a gente não souber onde a gente quer chegar, nós não vamos conseguir chegar, né? Então, eu acho que esse é um elemento importante. E a teleodontologia, eu só estou dando esse exemplo para vocês não acharem que eu estou sendo lunático, né? Mas aqui na ponta da rede falta, não sei, quer falar em teleodontologia, mas eu insisto, acho que são esses desafios que a gente tem que colocar, né? E, voltando, então a teleodontologia eu acho que é um instrumento importante. Houve avanços já, e aí eu quero colocar uma questão para vocês. Eu tenho sentido, e também, não sei vocês, mas a gente tem mexido com isso, debatido e tentado articular, inclusive, mudanças no campo legislativo, né, da teleodontologia, do telesaúde. Eu tenho sentido muita resistência, né, inclusive de lideranças odontológicas, né, às vezes até de entidades odontológicas. Esse não é um problema só da odontologia, né, é um problema da medicina. Essas resistências são um problema dos profissionais de saúde mesmo. Mas aí eu acho que acontece o seguinte: primeiro, se mistura dois conceitos. O conceito, né, de teleodontologia ou telesaúde com o conceito de odontologia digital. São coisas diferentes. São coisas diferentes, né? Porque, às vezes, o receio que vem, né, de se investir em teleodontologia é que vai tirar mercado de trabalho, né? Falando de uma forma muito clara, né? Não tira trabalho de ninguém, né? A odontologia digital, ela, não que ela tire trabalho, mas ela, ok, a partir de uma tecnologia, de uma máquina, a máquina vai fazer aquilo que um profissional fazia. Então, essa discussão pode existir. Mas a teleodontologia não é isso, não é isso, né? Então, esse é o primeiro receio. O segundo é que já há mudanças no arcabouço legal, né? O CFO, por exemplo, ele já legislou sobre isso, né? Tanto o CFO como o CFM já legislou sobre isso, já há portarias do Ministério da Saúde nesse sentido, e já cito duas, né? Que foi um avanço muito importante, né? Agora do próprio Ministério da Saúde, de já prever os procedimentos de telesaúde, de teleodontologia, de procedimentos da atenção básica e de procedimentos de CEL, né? Isso já está previsto em portarias do Ministério da Saúde. Ou seja, se vocês fizerem telesaúde, telemedicina na atenção básica, já entra como produção. E a mesma coisa com o centro de especialidades, os CELS, né? Também já entra como produção. Já tem um código da tabela SUS que prevê. Então, estamos caminhando, né, dentro dessa lógica. E terceiro, para eu finalizar essa minha fala, a gente depois abre o debate, como que a gente junta tudo isso, né, para construir essa rede, né, de saúde bucal, que tem que ser uma rede de saúde, e não apenas de saúde bucal. E aí, mais uma vez, é o desafio que nos coloca, né? E, em primeiro lugar, né, nós temos que continuar investindo, no meu modo de entender, e continuar investindo firmemente, né, em linhas do cuidado. Em linhas do cuidado, né? O que isso significa, né, na prática? É a rede trabalhar de uma forma organizada. O dentista da atenção básica, o técnico de saúde bucal da atenção básica, o SB da atenção básica, saber, né, saber de que forma que esse usuário do SUS ingressa no serviço, de que forma que ele pode sair do serviço e de que forma ele pode ser encaminhado para outro nível de atenção, que é a atenção secundária ou a atenção terciária, né? Então, a rede tem que ter a linha do cuidado, primeiro uma linha do cuidado que seja atual, evidente, mas segundo,
eficaz e eficiente. Então, a gente tem que ter e investir muito, investir muito. Eu tenho visto alguns estados, algumas experiências muito interessantes, né, em produção de linha do cuidado, e mais uma vez, capacitação da rede, porque você produz linha do cuidado, você vai ter que capacitar para a rede começar a trabalhar dentro daquela lógica, né? Então, essa é uma questão que eu acho que é importante, as linhas do cuidado. A segunda, gente, são protocolos, né? E aí, protocolos clínicos mesmo, né? Da gente começar, mas continuar investindo em uniformização das intervenções terapêuticas, né? A odontologia ainda, se comparada à medicina, eu não gosto muito dessas comparações, né? Mas só para a gente comparar, ainda, se comparado à medicina, ainda somos muito iniciantes em protocolos clínicos, né? E eu acho que a gente tem que também ter uma outra frente que eu acho importante, né? Nós temos que ousar nessa história. Não só em céu é evidente, né? Porque a gente precisa ter protocolos clínicos até para dar conta da alta demanda reprimida da média complexidade, mas também na atenção básica, né? Nós temos que ter protocolos, né? E o protocolo, inclusive, ele impacta a resolutividade, ele faz o serviço andar mais rápido, né? Porque você não precisa ficar inventando, você não precisa ficar replanejando, né? Então, o protocolo clínico é você colocar, né, o paciente, o usuário, dentro daquela linha que já estava sendo previamente prevista. Então, eu acho que os protocolos também são uma outra questão fundamental. E terceiro e último, e aí eu paro, terceiro e último, é a rede de saúde bucal, gente, a rede de saúde bucal, trabalhar não só com saúde bucal, né, e não só na tal da rede de saúde bucal. Eu vou dar um exemplo concreto, PSE, né, o Programa de Saúde na Escola. Que o Programa de Saúde na Escola, aliás, o Saúde na Escola, nós fazemos desde que o mundo é mundo, né? Quando você pensa em odontologia, você pensa em escolar, né? No Brasil, nós temos uma tradição, né, da odontologia na área pública, dela ser materno-infantil, né? Até o Brasil Sorridente, vocês sabem disso, mais uma vez eu relembrando, quando eu cheguei no Ministério da Saúde em 2003, a NOAS, né, dizia claramente o seguinte: deve-se dar prioridade para o atendimento de crianças até 12 anos de idade e gestantes, né? Isso era dito na NOAS, pelo antigo Programa Nacional de Saúde Bucal, né? Então, nós temos uma tradição materno-infantil, né? Quando se tirava uma fotografia da odontologia pública no Brasil até o Brasil Sorridente, o que aparecia era uma criança escovando o dente ou sentado no colo de uma mãe gestante. É isso, né? E só para dar um exemplo, então, o saúde na escola é uma coisa que não é incomum. Normalmente os serviços fazem, né? A escovação nas escolas, né? Orientação nas escolas. E agora, vejam, a questão é que eu talvez esteja falando para vários profissionais que fazem esse tipo de atividade no seu dia a dia, em que pese ser uma tradição da odontologia, quem faz esse tipo de atividade na escola sabe o quanto é difícil fazer, né? O quanto é difícil fazer. Não é fácil fazer um trabalho bem articulado, né, com a escola. Não é, porque vai desde se a escola tem kit, se não tem kit, do horário que vai ser feita a escovação, da sensibilização dos professores, da sensibilização da escola. É uma confusão danada, né? Não é pegar o kit, pôr embaixo do braço e ir para a escola, né? Quem sabe muito bem o que eu estou falando, né? O quanto é difícil fazer uma atividade na escola. E o PSE, então, é um novo elemento, né, um elemento mais recente, de que coloca para nós a possibilidade de trabalhar em rede, né, de trabalhar em rede, com uma rede intersetorial, que é juntar a saúde com a educação. É um exemplo, né, bem concreto. Agora, o PSE também deve ser um exemplo de planejamento, né? Por quê? Porque
a equipe de saúde bucal daquela determinada área tem que conhecer quantas escolas tem na sua área, tem que conhecer as condições daquela escola e, a partir daí, planejar o trabalho que vai ser feito na escola, dentro de uma lógica de vigilância e não numa lógica apenas assistencial, né? De você levar tratamento clínico para a escola. Tem que ser feito o trabalho na escola, desde a alimentação da escola, desde você trabalhar questões, outras questões que não são só apenas odontológicas, né? O lugar de maior acidente, de maiores acidentes de traumatismo dental é na escola, inclusive, né? Também só para dar um exemplo. Então, são questões que estão colocadas para a odontologia que não são só nossas, não são só nossas, né? E para resolvê-las, o dentista sozinho não vai conseguir resolver, né? Se levantar o problema. Então, é um exemplo muito concreto, PSE, de como se trabalha a rede, né? Uma rede que não seja só odontológica, né? E seja uma rede de vigilância em saúde, de vigilância em saúde. É claro que a partir desse trabalho de vigilância em saúde, a demanda, mais uma vez, vai ser descoberta, né? Quer dizer, crianças que estão na escola, que precisam de tratamento odontológico, vão ter que ser tratadas. Então, é mais uma demanda que a gente vai levantar. E, portanto, mais importante ainda, a gente trabalhar com o planejamento de organização da demanda, né? Ou seja, eu poderia aqui ficar falando muita coisa, né, mas eu prefiro parar por aqui, que eu acho que são esses elementos, que já é uma lição de casa enorme, mas para encerrar, a gente abre o debate, mas eu acho, gente, que são coisas concretas, né? É um roteiro que a gente está propondo, é um roteiro que nós estamos propondo, que vai ter que se articular Ministério da Saúde, vai ter que se articular secretarias estaduais. Eu acho que a próxima tarefa das próximas gestões do Ministério da Saúde, ou desta gestão do Ministério da Saúde, é usar nessa área, né, as tarefas dos novos gestores e dos profissionais da ponta da rede, né? Eu acho que eu coloquei algum roteiro que a gente poderia se ajudar a pensar a qualificação da saúde bucal, acho que já estaria satisfeito. Obrigado, gente. Legal, Puca. Acho que você traz questões bem importantes aí para que a gente possa refletir, né? Primeiro, esse convite para dar esse salto de qualidade, né? Para a gente ser gente grande mesmo, assim, a saúde bucal e entrar, feito o Bruno Henrique, outro patamar. Que ela seja reconhecida pela sua importância, né? A gente tende a ficar repetindo assim, a população não valoriza, a gente não valoriza, mas assim, a gente precisa dar esse salto de qualidade, né? Precisa se inserir no Sistema Único de Saúde da forma que é necessário. Eu vou comentar algumas coisas aqui, enquanto as pessoas, e aí daqui a pouco eu passo para o Marcelo, enfim, quem quiser abrir o microfone também, escrever aqui no chat, fiquem à vontade. Puga, uma coisa que me fez ficar refletindo foi essa questão que você traz, assim, de que não se trata de perfil, né? Precisa de qualificação, né? Não é um dom, né? Porque não nasci. E é importante isso, porque às vezes a gente fica reforçando isso, repetindo isso, e a pessoa diz, eu não vou trabalhar porque não é o meu perfil, eu não nasci para isso, eu não tenho esse dom, né? Não é isso, senão a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam o que é trabalhar no SUS. Eu acho que a outra coisa que eu anotei aqui também que me chamou a atenção é quando você traz essa questão assim desses polos, assim, eu chamei de polos aqui, de gestão e assistência, né? Como a gente precisa trabalhar em conjunto, como a gente precisa dessa gestão, dando suporte para assistência trabalhando junto aí com a gestão, que seja no planejamento, que seja nas ações, a incorporação de novas técnicas. E aí, por fim, uma coisa, Puca, que me chama a atenção, assim,
quando você traz o planejamento, né? As questões da saúde bucal, ela tem uma certa previsão, né? A gente sabe aonde estão os problemas de saúde bucal, né? E aí, então, assim, como é que eu posso me antecipar para isso? Então, você traz a questão do planejamento para que a gente possa enfrentar os principais problemas de saúde bucal, né? Que é uma doença crônica. Então, se é uma doença crônica, em outras áreas da saúde, a gente tem outros modos para enfrentar a doença crônica, né? O que na saúde bucal a gente quer fazer diferente, né? Então, acho que a gente pode aproveitar essas experiências em outras áreas. Tem algumas pessoas que levantaram a mão aqui, eu não sei se foi sem querer. Divaneide, você gostaria de falar? Ou foi sem querer? Provavelmente deve ter sido sem querer. Puca, então, só uma questão que colocaram aqui no chat, que destacaram a questão da saúde mental, Andréia, saúde mental dos trabalhadores, das equipes Saúde da Família, né, nesse momento aí de pandemia. Uma outra pessoa que comentou aqui no chat, não tem o nome, mas fala assim, coordenação saúde bucal PF. O mais importante do PSE é trazer a criança para dentro do consultório, perder o medo do dentista e conscientizar ao máximo. Marcílio, você quer comentar algo? Queria assim, parabenizar, né, Puca, como sempre, obrigado nas suas exposições, né, de forma bem à vontade, dentro de uma realidade, né, que a gente vivencia, isso é que é o bom. Né? Eu pontuei aqui em relação, quando você fala na questão de formação e capacitação, nós temos um exemplo aqui na Paraíba, né? E isso foi fortemente, desde que Edson chegou aqui e voltou para cá, e a gente vem trabalhando essa questão de conseguir a residência, né? No profissional, no caso, nós conseguimos aqui, depois de muito trabalho junto ao CEFOL, que hoje é a Escola de Saúde Pública aqui do Estado, a questão da residência nas especialidades de célula e laboratório, né? E os resultados que ela vem trazendo é um negócio assim espetacular. Os próprios gestores aqui se surpreenderam, sabe? E já disseram, ó, essa residência é para sempre, sabe? Então, assim, é uma coisa que está garantida e está trazendo muitos resultados, né? Nós estamos com 5 residentes atualmente e o nível, assim, a cooperação que eles têm trazido para o serviço é uma coisa, assim, né, que Edson pode até comentar, né, Edson, a coordenação que você está fazendo, que resultado bacana isso está trazendo, sabe? E o interessante é que essa foi a primeira, né, desse nível no Brasil, sabe? Então, assim, é algo que a gente realmente recomenda e que funciona, né? Que traz resultados, sabe? Então, a gente está capacitando profissionais, né? Esses 5 que estão aí são profissionais que, enquanto Estado, nós temos que tentar ver se conseguimos aproveitá-los aqui na nossa rede, né? Em relação à teleodontologia, nós também tivemos outro exemplo aqui, né? Essa coisa da parceria com a universidade aqui, sabe? E com a chegada de Edson, ela se fortaleceu muito. A gente tinha uma parceria, já vinha com uma parceria, mas assim, não era uma coisa, era mais pontual, assim. A gente está com uma coisa já formalizada, tal. Então, em relação à teleodontologia, no auge lá da Covid, aquela tensão e tal, então foram elaborados lá com os alunos lá do mestrado, o pessoal do pós-doutorado, próprios professores da extensão, as notas técnicas em relação às doenças crônicas, atendimento ao pessoal de câncer oral, né? E teve outro, foram 3 notas técnicas, né? Exatamente orientando os profissionais em relação a como fazer esse tipo de atendimento através da teleodontologia, sabe? E até hoje ele vem funcionando, né? Essas notas técnicas, né? E outro exemplo foi o aplicativo também. O aplicativo é um exemplo o aplicativo Interconsulta de Estomatologia, né? Para ajudar nessa questão do rastreamento do câncer de boca. É uma coisa assim, sabe, que está tendo uma resposta muito boa aqui a nível de Paraíba, né? Nós, inclusive, conseguimos já formalizar a parceria com o CEDC, que é o Centro Estadual de Doenças do Câncer, e que, a princípio, atendia basicamente o câncer da mulher, mas que abriu o leque para a questão do câncer de boca lá.
abriu espaço, e a gente está com o professor Paulo Bonan lá, fazendo parte lá da equipe, analisando essa questão do câncer bucal, né? E é um aplicativo, né, disponibilizado de forma gratuita, né? O dentista lá no interiorzão aqui da Paraíba, em qualquer município, qualquer suspeita que ele tiver, ele ali, né, baixou o aplicativo, se cadastrou, ele, né, tira ali a fotozinha, envia, na mesma hora tem uma equipe que vai orientá-lo, né? Inclusive não só na questão do que pode ser, mas também no encaminhamento, né? Até em termos de organizar a referência de serviço, o aplicativo está sendo, né, muito importante nesse sentido, né? Outra coisa também, quando você fala da questão do PSE, né, e é uma coisa assim que, sabe, eu tenho tentado traçar para os dentistas, que todo ano entra esse recurso do PSE, né? Aqui os 223 municípios fizeram adesão ao PSE, né? 100% de adesão. Agora, poucos colegas tomam conhecimento em relação a esse incentivo que entra, né? Esse recurso que entra, que ele pode estar utilizando para a questão das ações na saúde dos escolares, né? Nessa área, principalmente de promoção e prevenção, né? Como você pontua muito bem, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica triste, e eu tenho trabalhado aqui nos outros grupos, aqui de coordenadores e secretários, que eu já presenciei aqui, né, carros aqui chegando na secretaria, na estrada lá, dizer assim, adquirido com recurso do PSE, né? É uma coisa assim que a gente, sabe, não dá para entender. Isso é um recurso que vem para trabalhar a questão da saúde dos escolares, e o sujeito vai comprar um carro lá, né? Que benefício, né? Como é que ele otimiza? Que otimização é essa do recurso? Então, são coisas assim básicas, mas que a gente tem tentado trabalhar, né? E primeiro conscientizar os profissionais que existe esse recurso e que a saúde bucal está inserida nele, que ele pode estar utilizando isso, né? E em relação à questão quando você falou em linha de cuidado, nós estamos aqui com um piloto aqui na Paraíba, tem uma colega nossa aqui da sala de trabalho, que é a questão do Planifica SUS, tá? E esse Planifica SUS, ele trabalha muito essa coisa da linha de cuidado, tá? E eu já tenho conversado com ela em relação a essa questão da saúde bucal, como a gente vai estar trabalhando isso, né? E ela a gente já está, né, tendo uma estratégia, né? Eu estou indo lá com ela no município, lá, sede, que é Mamãe-Vá, aqui perto, para a gente ter uma reunião com o pessoal abordando essa questão da saúde bucal, e dentro dessa lógica da linha de cuidado, sabe? Então, essas pontuações que você fez foi muito importante, né? E a gente está praticamente no primeiro ano de gestão dos prefeitos, né? Então, o planejamento para 2022 é fundamental, né? E tem que ser feito agora, né? Para poder a gente colher o resultado depois. Mas era isso, me alonguei demais, não foi? Tranquilo, Macaiva, tranquilo. Porque tem uns comentários que chegaram aqui também, além de alguns parabéns, que se poderia falar mais sobre as técnicas de mínima intervenção citadas. Eu acho que é isso. Tá. Bom, essas mínimas intervenções que a gente conversou, né? Como dizem aí o pessoal que vem produzindo conhecimento nessa área, né? Eles chamam esse o termo que eles usam, é uma filosofia de trabalho, né? É uma forma de trabalhar diferente, né? É um jeito de você ver, inclusive, o paciente de uma forma diferente e, portanto, você planejar o seu tratamento clínico diferente, né? E aí ele tem algumas premissas, né? A primeira das premissas das técnicas, né, de mínimas intervenções, de mínima intervenção, tudo que o agente fizer, tudo que o profissional fizer, tem que visar não prejudicar mais do que já está sendo prejudicado o paciente, né? Então, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer, na intervenção clínica que você vai fazer, né, para não prejudicar. O segundo é a prevenção e a educação, né? Então, todo o planejamento do teu tratamento clínico daquele caso vai se basear sempre na prevenção e na educação. E a educação vista, né, como uma coisa de mão dupla, né, entre o profissional e o paciente. Então, tudo que você vai ser
planejado clinicamente, vai ter que ser discutido, deve ser discutido com o paciente, orientá-lo, né, para o que deve ser feito, o que não deve ser feito, né, uma forma do paciente ele ser protagonista também no tratamento. E o segundo é todas as intervenções, né, e o planejamento da sua intervenção ser feito à luz da prevenção, né? E prevenção em todo o seu, no sentido mais amplo, no seu sentido mais amplo, né? Uma terceira premissa das técnicas de mínimas intervenções é o bom diagnóstico, né? É você fazer um diagnóstico adequado do caso. E aí, vocês sabem tão bem quanto eu, né, que o quanto é difícil, às vezes, fazer um bom diagnóstico. Isso não é banal. Isso não é banal, né? Então, é a partir de um bom diagnóstico que você vai traçar o plano terapêutico, né? A quarta premissa, né, que aí vai especificamente de uma premissa bem objetiva, que é a remoção seletiva do tecido cariado, né? Quer dizer, parte do pressuposto, e há larga evidência científica já demonstrando, que você não precisa tirar todo o tecido cariado do dente para restaurá-lo, né? Aliás, a história clínica da odontologia, eu vou confessar a vocês, né, até confesso a minha idade, mas quando eu fiz faculdade, no finalzinho já, mas ainda peguei o finalzinho, se fazia calda de andorinha nos preparos cavitários, né? Então, todo o desenvolvimento da clínica odontológica vem nesse sentido, né? De cada vez menos se intervir, né? Para que a maior parte do tecido dentário se preserve, né? Então, a mínima intervenção também, ela aponta nesse sentido, né? A remoção seletiva do tecido cariado. E, portanto, a preservação da estrutura dental, né? Quanto mais a estrutura dental se preservar, melhor. Quanto menos se intervir, melhor, né? Esse é o pano de fundo da mínima intervenção, né? Um outro princípio da mínima intervenção é a manutenção das restaurações. Aí é outra questão importantíssima, né? Às vezes, a tendência da clínica odontológica tradicional é aquela chamada troca de restaurações, né? A infiltração. Então, o mundo da mínima intervenção, ela tem uma outra abordagem, né? Que as restaurações devem, no limite, serem mantidas, né? E, feito tudo isso, né, o material, né, de eleição, prioritário, né, para se fazer a intervenção, são os materiais adesivos, né? Se dá preferência sempre para os materiais adesivos, né? Então, são esses princípios, só para a gente, só para adoçar um pouquinho a boca de vocês, né? Porque aí, evidentemente, insisto, né? A gente tem advogado essa ideia, eu acho que isso tem que começar a compor o nosso material das linhas do cuidado, né? Claro que eu estou falando de uma maneira muito resumida, né? A ideia da nossa atividade hoje é essa, né? Os serviços têm que se debruçar sobre isso. Primeiro, fazer essa opção. Segundo, fazer a opção com uma determinada linha, né? E depois partir para uma capacitação, né? Mas, só para responder aí a questão que me foi colocada. E mais um exemplo, né, Edson, que você colocou, dessa história do perfil, eu vou voltar novamente nisso, né? Porque eu acho que isso, gente, isso é muito sério, né? Não é banal. E isso sempre me incomodou muito, né? Porque, às vezes, se fala essa história do perfil de trabalhar no SUS, né? Tem perfil de trabalhar no SUS, né? Tem perfil de trabalhar na saúde da família. Isso acaba desmerecendo o profissional do SUS, sabe? Eu acho que não é isso. O profissional do SUS é, antes de tudo, um profissional, né? E digo mais, trabalhar no SUS não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Muito menos para quem só tem perfil, né? Muito menos para quem só tem perfil, né? Trabalhar no SUS, você tem que ser um excelente profissional, porque eu quero ver
quem não é excelente profissional, superar as dificuldades que se tem dentro do SUS. Eu pago para ver, e olha que eu já tenho uma certa quilometragem, né? Então, trabalhar no SUS tem que ser profissional de primeira linha. Querendo ou não querendo, né? Eu, particularmente, fico... quando eu vou no médico, quando eu vou no dentista, quando eu vou em qualquer profissional de saúde, se eu sei que ele trabalha no SUS, eu fico mais tranquilo. Eu fico mais tranquilo, né? Porque tem que ser um profissional de primeira linha, gente, né? E aí, insisto, não é perfil, não é perfil. Isso é fruto de trabalho, isso é fruto de estudo, isso é fruto de técnica, isso é fruto de treinamento, né? Se confunde aí perfil com gostar. Bom, a pessoa pode gostar ou pode não gostar, mas é uma questão de gosto. Eu, por exemplo, odeio fígado. Aliás, eu vou dizer para vocês, quando eu for presidente do mundo, esse é meu plano agora, depois que eu sair do Ministério da Saúde, o meu objetivo é ser presidente do mundo. Eu vou baixar uma portaria proibindo a produção, a comercialização e a distribuição do fígado, né? Aquele bife de fígado. Acibolado é bom demais. Você precisa vir aqui para a gente comer um bife acibolado ali de fígado. Então, mas isso é uma questão de gosto. É uma questão de gosto, né? Trabalhar no SUS e ser um bom profissional não é uma questão de gosto, muito pelo contrário, né? Então, eu vou nesse sentido, viu, Edson? Importante, Fuca. Deixa eu só fazer. Eu resgatei um comentário aqui, eu vou de certa forma voltar, mas é do PSE, que eu acho que a Valéria Vital colocou. Eu acho que vale a pena algum comentário seu sobre essa questão. Ela coloca assim: fazer apenas o PSE sem antes trabalhar com a gestante e a criança antes de começar o período escolar não é coerente. A criança já chega com alto índice de cárie. O correto é fazer o planejamento antes do PSE. Quem fez essa pergunta? Valéria Vital. Valéria Vital. Legal. Você tocou, Valéria, exatamente no ponto, né? Exatamente no ponto. Que fazer o PSE não é apenas, né, entre aspas, você ir para a escola ensinar a criança a escovar dente, né? Você, antes de ir para a escola, você tem que saber o que você vai fazer na escola, né? Qual é o perfil daquela população, daqueles escolares. Isso tudo vem antes. Por isso, mais uma vez, que fazer uma coisa que a gente já faz há muito tempo não é fácil. Não é fácil, né? Você tem que ter conhecimento anterior. E aí isso faz parte, inclusive, deve fazer parte do que a gente estava chamando de planejamento, né? De você conhecer aquele lugar, no caso a escola, antes de você atuar. Vou dar um exemplo, Valéria, que você tocou muito bem. O Edson estava na coordenação junto com a gente em 2010, quando nós terminamos o USP, 2010. Vou dar um exemplo epidemiológico da nossa área que prova o que você está falando, né? Durante 2003 e 2010, que foram os levantamentos epidemiológicos que a gente fez durante o Brasil Sorridente, houve diminuição de CPO, vocês sabem disso, né? Houve uma diminuição importante de CPO, inclusive nas crianças com 5 anos de idade. Inclusive com as crianças de 5 anos de idade, né? Houve uma diminuição importante, o que é muito bom, que foi muito bom, né? Agora, um dado que o USP 2010 mostrou, Valéria, não sei se vocês conhecem esse dado, não sei, é que eu sempre falo dele, né? Então, quem já me ouviu certamente sabe. Um dos dados que o USP mostrou de 2010 foi que, em que pese o CPO das crianças aos 5 anos ter diminuído com a implantação do Brasil Sorridente, né, 80% dos dentes das crianças que ainda eram, né, afetadas pela cárie eram dentes não tratados. 80%. Né? Então, veja, o Brasil Sorridente, ele diminuiu o CPO. Bacana, é isso que a gente espera, legal. Está funcionando, estamos indo bem. Porém, aquelas crianças que ainda fazem cárie, né, fazem cárie mais grave, fazem quadros mais graves. Aliás, já apontando, mas eu não quero entrar por isso, a gente não vai sair daqui hoje, o perfil epidemiológico, a gente vai ver agora no SB 2021, se de fato for terminar em 2021.
o que está acontecendo é uma polarização da cárie, né? Quer dizer, você tem menos pessoas que fazem cárie, né? Porque a gente está melhorando, só que quem fica doente está ficando com quadros mais graves, incluindo crianças, né? Isso, gente, vai apontar uma coisa que a gente está começando a estudar, que pode ser que a gente tenha que repensar a atenção básica, inclusive com o atendimento a crianças. Não sei se vocês têm sentido isso, mas tem chegado menos crianças nos serviços, só que as crianças que chegam em quadros mais graves do que chegavam antes, né? Talvez isso vocês já estejam sentindo na ponta da rede. E se essa tendência continuar, nós vamos ter que repensar a atenção básica, inclusive, né? Mas isso é só para deixar em suspenso, aí a gente volta com outra atividade para conversar com vocês. O que eu estava falando dessa história da diminuição do CPO e voltando para o PSE, com 5 anos de idade. Então, 80% das crianças que têm cárie têm dentes não tratados. Gente, criança que tem cárie, né, que tem cárie não tratada, aos 5 anos de idade, o problema não é da criança. Quer dizer, o problema não é só da criança. O problema é da família da criança, né? O problema é do cuidador dessa criança. O problema é da mãe da criança, do pai da criança, né? Não adianta você ensinar ela a escovar dente, ela ter creme dental fluoretado, essa coisa toda, se você não chega na família, né? Se você não chega naquele ambiente ao qual produziu aquela doença, né? Acho que é exatamente esse exemplo que a Valéria deu, e eu estou só trazendo esse dado do SB 2010. Né? Então, o que nós fizemos lá em 2010? Nós levamos o Brasil Sorridente e colocamos o Brasil Sorridente na rede cegonha, né? Que é a rede materno-infantil, porque você não tem que chegar só na criança, você tem que chegar na gestante. Antes da criança nascer, você tem que chegar na gestante. Né? Depois que a criança nascer, você tem que chegar na mãe, você tem que chegar no pai, né? Você tem que chegar no cuidador. Então, é um exemplo exatamente disso, que a escola, ela é resultado do ambiente ao qual aquela criança vive. Né? Se você quer fechar a torneira de doença, você tem que ir na família, né? Antes de chegar na escola. É isso, Valéria, só para te dar um exemplo que não é uma questão de gosto, isso é ciência. Legal, porque eu não sei se alguém ia falar, mas essa questão, né, quando a gente entra, vou começar no Saúde da Família hoje, os problemas não estão zerados e os problemas não vão começar a partir de agora, né? Então, eu entrando no Saúde da Família aqui, eu já tenho uma gestante ali que vai ter problema, eu tenho um idoso que já perdeu o dente, eu tenho um adulto, tenho um adolescente. Então, como é que a gente equaliza aí esses problemas, né? Assim, não é que a partir de agora eu vou só pegar as gestantes, que aí agora todo problema que nascer, que surgir, eu vou resolver, né? As coisas acontecem. Pouca, há controvérsia, viu, em relação ao fígado aí, então você não foi muito unanimidade nisso, nas outras coisas sim, agora no fígado. Acho que uma coisa que você traz aí da mínima intervenção, né, ela precisa ser entendida como uma filosofia, né? Então, assim, quando você diz que ela precisa ser incorporada nas linhas de cuidado, ela é uma filosofia, assim. Ela deve ser empregada que seja na cirurgia, na pério, na dentística. Então, como é que eu uso essas premissas que você trouxe em todas essas áreas, né? Nas áreas da odonto. E aí, acho que um comentário que eu queria reproduzir aqui, da Maria do Carmo, que ela coloca assim da importância da interação da odontologia e equipe multidisciplinar em geral, trocas de experiências e construção de processo de trabalho, muito gratificante. A Maria do Carmo, quando a gente esteve lá no hospital, uma das coisas que sempre chama a atenção, porque o Macaíba mesmo ficou surpreso lá, eles têm muita atividade com neurologistas, com cardiologistas, né? Então, assim, se a gente fala que ter relação interprofissional, multiprofissional tem essa dificuldade, e aí, hoje em dia, quando a gente vai lá, ela demonstra as ações que são feitas em parceria. E aí, mas foi fácil conseguir isso? A primeira impressão, é porque está dentro do hospital? Não. As dificuldades que ela tem lá dentro do hospital, as equipes também têm, né? Mas daí vai como você pretende enfrentar, como você
quer superar essas dificuldades, né? Então, E o interessante, né, que ela disse que depois que passou essa fase de enfrentamento, de convencimento lá deles e tal, diz que hoje em dia, se não for saúde bucal, né, eles ficam atrás, né, da equipe de saúde bucal, porque viu a importância dessa parceria, né? Muito legal. isso mesmo. Pessoal, algum mais comentário? A gente já vai aqui em 1h30. Eu não sei, a Divaneide abriu o microfone. Você quer comentar, Divaneide, alguma coisa? Sim. Fique à vontade. Quero falar Você que uma Divaneide? excelente... bom dia a todos. E sou da cidade de Riacho dos Cavalos, da Paraíba, aqui do Sertão. E que tema maravilhoso que estamos nessa live, né? Não deixa a desejar, sou ACS, e realmente tudo o que foi falado é um excelente trabalho, é um excelente crescimento para a área da saúde. Porque sem nós também, sem os nossos ACS, levando, como se diz, de formiguinha, né? Para a saúde bucal, para a prevenção, para fazer tudo em volta de si. Eu quero parabenizar a fala de vocês e dizer que foi muito maravilhoso, muito gratificante, nos enriquece cada vez mais. E eu friso bem assim, a questão, quando nós marcamos as puericulturas, porque tem ali todo um tratamento para fazer, desde a criança, desde a gestação e desde que venha se prevenir, porque a prevenção é a melhor solução. Porque eu aplaudo não puxando a corda para o meu lado, né, com o ACS, mas sem nós, o que seria da saúde, né? Porque somos o elo de ligação para tudo isso acontecer. É o elo de ligação para levar a gestante à unidade básica de saúde, é aonde leva a criança a fazer esse acompanhamento ACS e enfermeira e dentista, porque nós fazemos assim na nossa cidade. Nós fazemos o acompanhamento com a criança, a gente já orienta essa mãe para fazer o seu preventivo, tanto mamográfico, tanto útero, porque estamos vendo sinais de crescimento de mama, muito câncer de mama, muito câncer do colo do útero, e isso realmente deixa a desejar. E essa saúde bucal, principalmente, se não tem os cuidados, futuramente vai ter uma adolescente com 15 anos sem dentes, uma adolescente com saúde, um câncer lá no futuro. Por isso que eu tiro o chapéu, aplaudo vocês pela bela e explicações que vocês deixaram hoje, nessa manhã. Que maravilhosa, né? Que pena que eu estava trabalhando, cheguei tarde, mas sou grata pelo que eu assisti até aqui. Muito obrigado e que realmente cada vez mais tenha essas oficinas, essas lives para a gente compartilhar o trabalho de si. Quando eu compartilho algo para você, ou ACS, ou o que for, ali é um crescimento. A gente aprende, porque eu aplaudo aqui a nossa secretária de saúde, porque a gente já fez muitas coisas boas para a nossa cidade de Riacho dos Cavalos, através dela. Nós estamos em primeiro lugar da vacina do Covid, e ela fez um belo incentivo ao trabalho. Com isso, a gente fez na nossa cidade para solidariedade pessoas carentes. Então, ao vacinar, a gente levava 1 quilo de alimento. Então, assim, foi muito gratificante, porque daí surge para fazer em outras cidades. Então, o que é bom a gente deve copiar e não apagar. Então, deixo a vocês
um bom dia, um bom trabalho e que permaneça mais e mais com essas oficinas. Muito gratificante. Legal, Divaneide. Muito obrigado, viu, por sua presença, suas palavras. Acho que a gente precisa ter essa interação com os profissionais da saúde mesmo, e vocês são extremamente necessários, né, para uma atenção primária resolutiva. Isso. A Vilani tinha levantado a mão, não sei se quer comentar algo ainda. Era para parabenizar, né? Essa live foi, assim, extremamente gratificante, muito esclarecedora. E daí eu falo para o meu amigo Macaíba, né? Que a promoção e a prevenção, como vocês falaram muito aí, a prevenção da saúde bucal é extremamente importante. E eu me lembro que há tempos passados, quando nem existia ainda o programa Brasil Sorridente, que a gente trabalhava em Patos, e eu acompanhava sempre a doutora Mauricéia nas escolas. E a ação era as ações eram tão simples e tão maravilhosas que numa das escolas meus filhos estudavam. E a gente fazia o bochecho, né? A técnica de escovação, ela levava toda a prática e fazia o bochecho, de flúor, né? Que previne a questão da cárie. Isso. E hoje, aqui em Santana, eu não estou mais secretária, mas estou ainda apoiando aqui a Secretaria de Saúde, que é minha terra. Estou aposentada faz muito tempo, mas estou por aqui, estou colaborando no que posso. E eu lembro que quando eu cheguei aqui secretária, a gente fez um levantamento nas escolas, né? E o resultado do trabalho, quando o Saskia apresentou, né, Macaíba, aí você avaliou e achou extremamente importante como a odontologia de Santana estava sendo bem trabalhada na infância e na juventude. Então, é gratificante, a odontologia é extremamente importante. Ainda hoje choro por não ter todos os 32 pares, mas dizer para vocês que foi, assim, magnífica essa live, magnífica. Legal. E hoje, eu chegando nas unidades agora, já tenho mais o que conversar com os dentistas com relação ao trabalho pós-pandemia, né? O planejar, o executar, o cuidado de não deixar o paciente sofrer nenhuma solução de continuidade. O que tiver que ser feito, que faça o diagnóstico bem feito e que trabalhe a cura desse dente, desses pacientes, né? Muito Restaure, porque restaurar o sorriso é você dar vida às pessoas. A gente deu vida também quando trouxe para cá o laboratório de prótese dentária. Os banguelos daqui agora, graças a Deus, que a tristeza era ser banguelo. Hoje em dia eles podem sorrir e dizer assim, muitos disseram nos primeiros momentos que tinham ficado felizes porque tinham ficado mais bonitos. Então isso é muito bacana e faz parte da odontologia, né? Parabéns para vocês todos. Valeu, Vilani, parabéns aí pelo trabalho, e que bom que essas atividades lhe ajudam também. Vilani é sócia do SUS mesmo, né? Ela implantou o Pax aqui na Paraíba, o velho Pax. Né? Que massa. E eu confesso a você que aprendi muito com ela. Sabe? Ali na região de Patos, ela fazia parte da gerência ali da regional de Patos, e sempre que tinha eventos lá, ela promovia, fazia questão que nós fôssemos para lá, e reunia todo mundo, tal. Então ela sempre abordou essa questão da importância da atenção básica, da atenção primária, sabe? E da prevenção. Como ela falou, a questão nas escolas, né? Ela já fazia isso assim, de forma bem natural, sabe? E foi uma incentivadora na implantação, viu, Puca, dos laboratórios de próstata, né, que você aí é responsável por isso. Tanto é que hoje na Paraíba a gente tem 223 municípios, 198 tem laboratório de prótese, só falta 25. Então é um negócio assim, né? Impressionante como o pessoal abraçou a ideia, sabe? Que bom.
Muito massa, Marcílio. Puca, eu vou fazer o seguinte, eu vou já me despedir, passo a palavra para o Marcílio para se despedir, e aí encerra com você, pode combinar? Aí você pode fazer uma apanhada aí de alguns comentários. Então, só em relação a uma pergunta que surgiu aqui, quais são os próximos atividades? Então, no dia 12/11, a gente vai ter uma atividade, porque a gente faz, do aplicativo, a gente faz mensalmente o retorno. Então, assim, como você destacou, né, o momento de formação, de qualificação, a importância, então a gente utiliza também o aplicativo como momento de formação, onde a gente volta periodicamente para discutir aqueles casos. Então, assim, o Marcílio que encaminhou um caso que ficou com dúvida naquele momento, quando a gente usa esse momento de discussão para esclarecer algumas dúvidas, na próxima situação ele já sabe o que fazer. Então, não deixa de ser um momento de formação contínua, com a presença de graduação, de residentes. Então, esse vai ser dia 12, e dia 17, a doutora Júlia vai falar sobre as ações que o HU faz aqui. Aqui a gente tem uma certa dificuldade em acessar, de entender como é que o HU se encaixa nessa rede, né? Então, ela vai poder explicar para a gente como é que o HU se insere aqui na rede de saúde bucal aqui da Paraíba. Então, agradecer a presença de todos. Puca, é sempre um prazer tê-lo, conversar. Então, é um momento sempre de muita aprendizagem. Eu confesso que, quando eu cheguei na coordenação, o Puca ia com a palestra, e eu disse, Puca, eu vou com você. Aí, eu ia junto. Onde, sendo ali perto, eu sempre ia. Então, para mim, é um momento de muita aprendizagem. Mais uma vez, obrigado. Esperamos você por aqui, Puca, na Paraíba. Marcílio, aí com você, então. Não, é só agradecer, né? Nós tivemos aí, infelizmente a sala foi pouco, né? 100 pessoas aí, muita gente querendo entrar, mas eu prometo, na próxima live, nós temos aqui a plataforma aqui da Secretaria que a gente pode estar utilizando, ela cabe mais gente, né? Mas a gente também deu bobeira, porque a gente já sabia que Puca chama muita gente, né? Não só daqui, mas do Brasil todo. Então, na próxima a gente vai compensar isso aí. E em breve, se Deus quiser, a gente vai ter Puca aqui conosco, né? Eu estava falando também com o Renato, né? Que ele é importante, ele está lá com inveja danada aqui, ele está participando aqui com a gente, mas eu já disse a ele que ele não fica com ciúme não, que ele é sócio também nosso aqui, né? Então é isso, agradecer aos colegas, né? Aos colegas dos outros estados que participaram até agora com a gente, sejam sempre muito bem-vindos, né? Vocês só têm a colaborar conosco. E um abração a todos aí. Valeu, Puca. Valeu todo mundo. Eu queria, para finalizar, agradecer mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo convite, a Divaneide, o depoimento que ela fez, acho que é marcante, é fundamental, né? Essa participação dos agentes comunitários de saúde, Divaneide, muito bem lembrado, acho que essa é um outro elemento importante que a gente também tem que trazer para a saúde bucal, né? Trabalho dos ACS, né? Viu, Divaneide, a imagem que me vem dos ACS na rede, no SUS, é uma imagem mais ou menos assim, sabe aqueles filmes de castelos antigos, de invasões bárbaras, que tem o castelo, aí tem um muro grande e os bárbaros lá de fora jogando flecha, jogando bomba. O ACS é um muro, né? E a doença é aquilo que está tentando entrar, e a gente fica ali dentro do castelo. Então, o trabalho dos ACS é um muro, né, de proteção. Agradeço muito a você por essa observação e pelo trabalho aí, viu, Divaneide, em Riacho dos Cavalos. Agradecer a Sônia, que está me dando os parabéns aí pelo trabalho que a gente fez na Paraíba, e eu quero agradecer a todos vocês, ao Marcílio, ao Edson, e eu não vou falar de todo mundo, que na Paraíba eu conheço de gente aí, é uma brincadeira, e graças a Deus. Então, para mim é um prazer muito grande, gente, estar com vocês, mesmo que virtualmente. E, para finalizar, recebam meus parabéns. Eu acho que isso é importante ser dito por quem é de fora e por quem tem o privilégio, eu acho que esse é o privilégio que eu tenho, que eu tive, de conhecer o Brasil todo, né? A Paraíba, o trabalho que vocês fazem na Paraíba é um trabalho diferenciado, né? Tenho certeza disso. E, no meio de tantas dificuldades, fazer um trabalho diferenciado não é para qualquer um.
né? Então, recebam mais uma vez, eu não canso de dizer isso, meus parabéns a todos vocês que estão construindo a saúde bucal como um direito de todos. O meu respeito a cada um de vocês. Grande abraço, gente. Valeu, Puca. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Forte abraço. Valeu, um abraço a todos aí. Socorro está mandando um abraço para vocês, nossa gerente aqui. Um abração. Abraço.